Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês. Muito bem, hoje nós vamos continuar nossa revisão de funções. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a função do segundo grau, ok? Relembrar, né, pessoal? Muito bem. Se você já tiver pego lá na sua escola o Caderno do Aluno, volume 3, deixe ele separado aí para a gente fazer umas atividades, ok? Pegue também lápis, borracha, caneta e um caderno para anotações, caso você não tenha pego o Caderno do Aluno. Tá certo? Muito bem. Hoje, a professora Roberta está aqui para me ajudar no chat. Boa noite, professora. Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, professores que participam da nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Mandem suas respostas via chat. Participem, que a gente está aqui para tentar tirar as dúvidas da melhor forma possível. Ok? Professora Inês, vamos começar? Vamos. Muito bem. Pessoal, vocês se lembram da função do segundo grau? Sim, né? Bom, se não, vamos lembrar? A função do segundo grau, ela é do tipo f de x igual a... Deixa eu só voltar aqui. Desculpa. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. O a é o termo que acompanha o x ao quadrado, o b é o termo que acompanha x e o c é o termo independente de x. Essa função também pode ser escrita como y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É a mesma coisa, né? Muito bem. Os valores de a, b e c são valores reais. Então, pode ser qualquer número do conjunto dos reais. Menos para o a. O a não pode ser zero. Porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, e aí essa função vai passar a ser uma função do primeiro grau, certo? Muito bem. Quando a gente tem uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Você lembra da parábola? Olha, aqui nós temos dois exemplos. No primeiro caso é quando o a, que é quem acompanha x ao quadrado, é um valor positivo, então a gente tem a concavidade voltada para cima. E no segundo caso, o a é negativo, isto é, quem acompanha x ao quadrado é negativo, então a concavidade está voltada para baixo. Você entendeu isso? Então, olha, eu olho o número que acompanha x ao quadrado. Se ele for positivo, concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, concavidade voltada para baixo. Muito bem. Então, vamos lá. Próximo slide. Atividade 1. Essa atividade 1 está no caderno do aluno, lá na página 10. Está escrito o seguinte: identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com concavidade direcionada para cima ou para baixo. Observem que você tem as funções f, g e h. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para a função g. Tem 2x ao quadrado? Melhor juntar primeiro, hein? Tá bom? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo eles têm para o chat? Olha, professora Inês, como é só colocar concavidade para cima ou para baixo? Muito fácil, né? 1 minutinho. Muito bem, daqui 1 minuto voltamos.
Voltamos. Olha, professora Inês, gostei muito da participação. Foi rapidinho, mas o pessoal participou mesmo. Então, eles falaram que a concavidade é para cima e para baixo. Então, alguns nomes de quem falou lá. O Pedro, a Melanie, o Flávio, o Paulo, a Jéssica, o João Paulo, o Guilherme e a Samira. E aí, professora Inês, é isso? Para cima e para baixo? Vamos então verificar, pessoal? Então, eu falei para vocês olhar o termo que acompanha o x ao quadrado, correto? Aqui é o número 3. Então, o A vale 3. 3 é um número positivo, maior do que zero. Se ele é maior do que zero, concavidade voltada para cima. Muito bem. Na G, eu falei que era melhor você juntar primeiro esse x ao quadrado, né? Nesse primeiro, não aparece nada aqui na frente? Ah, tem sim, tem o 1 que está escondido. Então, devo 1, tenho 2, tenho 1x ao quadrado. Ótimo. Então, o A vale 1. 1 é um número positivo. Se ele é positivo, concavidade voltada para cima. E agora na letra H. No H, nós temos o menos 4. Então, o A é um número negativo. Ele é menor do que zero. Portanto, concavidade voltada para baixo. Certo? Então, coloca a resolução da atividade para eles tirarem um print. Ótimo, muito bem. E vamos lá, vamos continuar. Então, por favor, raiz e vértice da função do segundo grau. Muito bem, pessoal. Aqui nós vamos relembrar como faz para calcular a raiz e o vértice da função do segundo grau. Então, lá em cima você tem f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A raiz dessa função, ela será dada por x, que é igual menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. E o delta, ele tem também uma fórmula, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No caso, a gente aprendeu que existem 3 possibilidades para o valor do delta. Nós temos delta maior do que zero, delta menor do que zero e delta igual a zero. Quando delta é maior do que zero, nós vamos ter 2 raízes diferentes. Quando delta é igual a zero, nós vamos ter 2 raízes iguais. E quando delta é menor do que zero, não vão existir raízes reais. Mas não quer dizer que não existe a parábola, né? Não existe a raiz, quer dizer que ela não vai cruzar o eixo x. Então, ou ela vai estar flutuando acima do eixo x ou abaixo do eixo x, dependendo da concavidade. E o vértice é dado por essa expressão, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. No caso do vértice, quando a concavidade é voltada para cima, ele é chamado ponto de mínimo. E quando a concavidade é voltada para baixo, ele é chamado ponto de máximo. Muito bem. Vamos ver um exemplo, pessoal? Porque ficar falando é fácil, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. O exemplo 1 é dado uma função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. E aí está sendo pedido quantas raízes essa equação possui, quais são elas. Além disso, dizer se ela possui ponto de máximo ou de mínimo. E, além disso, quais as coordenadas do vértice. Então, pessoal, comigo aqui na lousa, vamos lá. F de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. A letra A é quem está junto com x ao quadrado. Se não aparece nada, é o 1 invisível. Então, o A vale 1. O B está junto com x, então é o 5. E o C é o termo independente, então é o 6. Vamos calcular o delta? Então, o delta vai ficar b ao quadrado, b vale 5, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 6. Muito bem. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o nosso delta vai ser 1. 1 é maior do que 0. Então, nós vamos ter 2 raízes diferentes, x1 e x2. Muito bem, vamos então calcular. Então, aqui em cima,
eu vou ter menos o valor do b, que é 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Perfeito. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1, pessoal. 1, né? 1 vezes 1 dá 1. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Vamos separar x1 e x2. Um com sinal de mais e o outro com sinal de menos. Então, x1 menos 5 mais 1 sobre 2. Devo 5, tenho 1, pago e fico devendo 4. E mais com menos vai dar menos, 4 dividido por 2, 2. Então, o x1 vai ser o ponto menos 2 com 0. E agora, eu vou calcular o x2. Vou usar o sinal de menos. Então, menos 5 menos 1 dividido por 2. Devo 5, devo 1, devo 6. E menos 6, opa, não é 3, é 2. Deixa eu apagar aqui que ficou errado. Menos 6 dividido por 2, mais com menos dá menos 3. Então, o ponto do x2 será o menos 3 com 0. Ótimo. Muito bem, pessoal, vamos para o vértice? Vamos substituir? Então, o nosso vértice vai ficar menos o b, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. E menos o delta, que é 1, sobre 4 vezes o a, que também é 1. Muito bem. Então, aqui em cima vai ficar menos 5 e 2 vezes 1, 2. E aqui vai ficar menos 1 e embaixo 4 vezes 1, 4. Você pode terminar aqui o vértice ou ainda colocar com números decimais, você que decide. Só falta a gente dizer se o vértice é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Muito bem, para isso eu olho o A. O valor do A é positivo? Então, você concorda que a concavidade está virada para cima? Se a concavidade está virada para cima, o vértice é ponto de mínimo. Então, vou escrever aqui, ponto de mínimo. Ok, pessoal? E aí, vocês relembraram? Lembraram como a gente faz? Ótimo, porque isso aqui você está vendo desde lá do 9º ano, né? Muito bem. Então, vamos colocar a resolução do exemplo 1 para eles tirarem um print da tela. Ok, pessoal? Ótimo. E vamos lá para a atividade. Então, por favor, atividade 2 na tela. Pessoal, nessa atividade 2, vai lá no caderno do aluno, na página 10. Ele está lá, tá? Então, a atividade pede o seguinte: determine quantas raízes esta equação possui e quais são elas. Observe a função e diga se ela possui ponto de máximo ou de mínimo. E depois, quais são as coordenadas do seu vértice? Você lembra de todas as equações? Espero que sim. Mas, se não, você tem que lembrar que você tirou um print da tela da resolução do exemplo, certo? Então, use lá. Então, professora Roberta, eles terão quanto tempo para resolver essa atividade? Como eles têm que achar o delta, depois achar o x1, x2 se tiver, né? Achar o vértice, 3 minutos, professora Inês. Ok, pessoal, então daqui 3 minutos retornamos.
Voltamos do chat. E aí, professora Roberta, eles conseguiram fazer? O que eles falaram lá? Conta para mim. Olha, professora Inês, eles reclamaram do tempo, mas muitas pessoas fizeram, tá? Então, por exemplo, a Gabriele, o Alan, o Renan, o Rafael, o Alberto, o Luiz e o Gustavo, eles acharam as duas raízes, falaram que é 8 terços e 0, e falaram que o vértice é 4 terços e menos 16 terços. Algumas pessoas ficaram falando só de ponto de mínimo, gostei de ver. Mas alguns alunos também falaram que ainda estão na dúvida quando que é ponto de máximo e quando que é ponto de mínimo. Tá bom, professora Inês? Vamos fazer? Vamos. Pessoal, eu vou explicar novamente ponto por ponto. Vamos nos concentrar. Matemática tem que estar concentrado, ok? Então, vem aqui comigo. Olha a nossa função. 3x² menos 8x. Então, o A é quem acompanha x², portanto, é o número 3. O B é quem acompanha x, portanto, é o menos 8. E cadê o C? Não tem, portanto, ele vai ser 0, ok? Muito bem. Vamos para o delta? Vamos calcular? O delta, então, será o B. Ah, mas ele é negativo? Põe dentro dos parênteses, certo, pessoal? Então, menos 8² menos 4 vezes o 3 vezes o 0. Bom, essa segunda parte eu nem vou multiplicar, porque multiplicar por 0 dá sempre 0. Então, eu vou resolver essa potência. Menos 8² vai ser menos 8 vezes menos 8. Menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. Como 64 é maior do que 0, eu vou ter duas raízes diferentes, x1 e x2. Então, vamos lá no x. O x, então, vai ser menos, o valor do b, que é negativo, fica dentro dos parênteses, mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes o a, que é 3. Muito bem, joguinho de sinal, menos com menos, mais ou menos. Raiz quadrada de 64. O número que multiplicado por ele mesmo dá 64. É o 8, que é 8 vezes 8. Muito bem. E embaixo, 2 vezes 3, 6. Agora eu vou separar as duas raízes. Uma com sinal de mais e a outra com sinal de menos. Então, eu vou ter uma que vai ser 8 mais 8 dividido por 6. 8 mais 8 é 16 dividido por 6. E aqui nós podemos simplificar em cima e embaixo pelo número 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, nós encontramos a primeira raiz, que é o ponto 8 terços com 0. Na segunda raiz, eu vou usar o sinal de menos. Então, vai ficar 8 menos 8 dividido por 6. 8 menos 8 dá 0. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Portanto, a segunda raiz vai ser o ponto 0, 0. Ótimo. Agora, eu vou para o vértice, né, pessoal? Vamos calcular o vértice? Então, o vértice vai ser menos o b, que é negativo, vai dentro dos parênteses, sobre 2 vezes o a, que é 3, menos o delta, que é 64, sobre 4 vezes o a, que é 3. Então, vamos lá. Joguinho de sinal, menos com menos, mais. Embaixo, 2 vezes 3, 6. E aqui, menos 64 sobre 4 vezes 3, 12. Nós podemos simplificar a primeira fração em cima e embaixo por 2. Então, nós vamos ter 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3. E aqui nós podemos simplificar em cima e embaixo por 4. 64 dividido por 4... Opa, fez um risco a mais ali. Deixa eu apagar aquele negócio para não ficar atrapalhando vocês, né? Então, vamos lá. 64 dividido por 4. Quem não sabe de cor, faz a continha. 6 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. 24 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Resto 0. Então, aqui em cima vai ficar 16. E embaixo, 12 dividido por 4, 3. Muito bem. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no valor do A.
O A é um número maior do que zero? Ótimo. Se ele é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, eu vou fazer um esboço dessa parábola. Concavidade voltada para cima, concorda que é desse jeito? Muito bem. Se eu pensar na parábola desse formato, eu quero saber esse pontinho do vértice, se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Pessoal, observa que ele está lá embaixo, lá na curvinha mesmo. Então, se eu pensar nos valores de y para essa função, você concorda que esse aqui vai ser o menor valor de y que vai ter para montar esse gráfico? Pois é, como é o menor valor de y, o vértice é o ponto de mínimo, ok? Então, todas as vezes que a gente tem a concavidade voltada para cima, no valor do y vai ser o menor valor, então é ponto de mínimo. E agora, você entendeu? Então, quer dizer que quando a concavidade estiver voltada para baixo, eu vou ter lá em cima, vai ser o maior valor de y. Então, ele será ponto de máximo, ok? Deu para tirar dúvida? Por favor, coloque então a resolução da atividade 2 na tela. Tira um print, pessoal. Ok? Muito bem. Então, vamos para a próxima atividade, atividade 3. Essa atividade está lá no caderno do aluno, mas se você não pegou o caderno, não tem problema, faz no seu rascunho, tá certo? Muito bem, está sendo solicitado a mesma coisa, certo? Então, é para você encontrar o A, o B, o C, encontrar o delta, verificar quantas raízes tem. Então, lembra, né? Se o delta é maior que zero, tem duas. Se é igual a zero, tem duas iguais. E se é menor do que zero, não tem raiz real, mas existe. Depois, calcular o valor do x, né, se tiver. E, por último, o vértice. Certo, pessoal? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer? Professora Inês, eles terão 3 minutos também para essa atividade. Pessoal, vamos lá? Mão na massa, 3 minutos e retornamos.
voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram fazer? Acharam alguma coisa estranha? Professora Roberta, o que eles contaram lá no chat? Olha, professora Inês, teve um menino que falou, mano, delta deu menos 47. Quem falou isso foi o Matheus, né? Então, olha, algumas pessoas falaram que isso é ponto de máximo, chegaram a encontrar o delta menos 47, chegaram a falar do vértice. Então, tem bastante aluno participando, tá, professora Inês? Vou falar alguns nomes. Jennifer, Arthur, Júlio, Matheus, Gustavo, Camila, Caio, Juan, Breno e Cauã. Quero mandar um abraço especial para alguns professores que hoje eu não mandei um abraço para nenhum ainda. A Maria Helena, a Penha, a Andréia, o João, a Cristiane, o Gil, o Dorival, o Sérgio, a Júlia, o Rubens e a Fabiana. E aí, professora Inês, vamos fazer? Vamos. Pessoal, eu já escrevi a nossa função aqui em cima, então vamos lá, pegar o A, o B e o C. O A é quem acompanha o x ao quadrado, portanto, menos 4. O B é quem acompanha x. O 1 está invisível, lembra disso? Então, o B é menos 1. E o C é o termo independente, portanto, é o menos 3. Então, agora calcular o delta. Bom, como o B é negativo, eu vou colocar dentro dos parênteses, para não errar a continha, correto? O A também é negativo, vai dentro dos parênteses. O C também é negativo, vai dentro dos parênteses. Muito bem. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Agora, joguinho de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, se você não sabe de cor, monta a continha. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, 1 menos 48. Tenho 1, devo 48, pago e fico devendo 47. Muito bem para quem acertou. O delta é menor do que zero. Isso significa que não tem raízes reais. Não tem raiz real. Certo, pessoal? Ótimo, parabéns para quem acertou lá no chat. Mas tem vértice. O vértice tem, porque existe a parábola, correto? Então, vamos calcular o vértice. Então, aqui o vértice vai ficar menos. O B é negativo, vai dentro dos parênteses. 2 vezes o A é negativo, parênteses. Menos o delta é negativo, parênteses. E 4 vezes o A, que é negativo, parênteses também. Agora, joguinho de sinal. Menos com menos, mais 1. E embaixo, mais com menos, menos. 2 vezes 4, 8. Aqui, joguinho de sinal. Menos com menos, mais 47. Mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. Muito bem. Agora, eu vou olhar o valor do A. Lembra, o A está aqui, ele me fala da concavidade. Como ele é negativo, a concavidade, o A é menor do que zero. Então, a concavidade é voltada para baixo. Olha, pessoal, vou esboçar aqui para você. O A é menor do que zero. Então, eu quero saber este ponto do vértice. É ponto de máximo ou de mínimo? Então, eu vou imaginar que meu eixo Y está aqui. E esse ponto aqui, ó, não vai ser o maior valor que vai ser usado no eixo Y? Sim. Então, o meu vértice é ponto de máximo. E aí, pessoal, tirou a dúvida? Muita gente lá no chat estava falando que estava confundindo o que era ponto de mínimo e ponto de máximo. Agora, deu para sanar essa dúvida? Bom, então, pessoal, por favor, coloque a resolução da atividade 3 na tela para os alunos baterem um print. E dessa vez eu vou deixar mais do que 2 segundos. Tá bom, pessoal? Ok? Muito bem. 5, 4, 3, 2, 1, 8 segundos, hein? Muito bem. Vamos então para a próxima atividade. Atividade 4. Ok. Professora Roberta, essa atividade, os nossos alunos vão ter tempo para fazer? Olha, professora Inês, como a gente tem pouco tempo, a gente começou um pouquinho atrasada aí, né? Deu um probleminha aí no sistema. Vamos fazer junto com eles? Porque senão não vai dar tempo deles fazerem lá e não vai adiantar. Então é melhor fazer junto. O que você acha?
Ótimo. Então, eu vou fazer junto com vocês, certo? Vamos fazer juntos, pessoal? Vamos fazer passo a passo e tirando as dúvidas, ok? Muito bem. Então, vem comigo aqui para a lousa. Vamos lá. Tenho a função 5 mais 6x menos x ao quadrado. Ela está escrita ao contrário, mas não tem problema. Não existe ordem para isso, certo? O que você tem que lembrar é que o a é quem acompanha x ao quadrado. Então, eu vou olhar no x ao quadrado, não tem número? Tem sim, tem o 1 invisível. Então, o a vai ser menos 1. O b é quem acompanha o x, então vai ser o 6. E o c é o termo independente. É aquele número que não tem x junto com ele. Então, vai ser o nosso número 5. Muito bem. Então, o a menos 1, o b é 6 e o c é 5. Ótimo. Vamos, então, no delta? Então, aqui no delta, o b é 6, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes. O a é menos 1, é negativo, vai dentro dos parênteses. Vezes o c, que é 5. Ótimo. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Vou fazer joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Agora, vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Muito bem. E agora, a soma. 36 mais 20, eu vou ter no total 56. 56 é um número maior do que zero. Então, eu vou ter duas raízes diferentes. Aí você pode estar falando assim, professora, 56 não tem raiz exata. Tudo bem, mas você já está na terceira série do ensino médio. Então, a gente vai lembrar da fatoração para ver se a gente vai conseguir simplificar ao máximo essa raiz quadrada, certo? Mas eu vou fazer com vocês, me acompanhem. Vamos para o x. Então, o x vai ficar menos o b, que é 6, mais ou menos raiz quadrada de 56, sobre 2 vezes o a, que vai dentro dos parênteses, porque ele é negativo. Muito bem. Então, para poder resolver essa raiz, eu vou usar a fatoração. Vou fatorar o número 56. Lembra o que é fatorar? É dividir pelos números primos. Gente, quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, infinitos, certo? Mas nós só temos um primo que é par, que é o 2. E como 56 é um número par, é claro, eu vou dividir pelo 2. Muito bem, 56 dividido por 2, 28. Ótimo, 28 é par. Só tem um primo par, que é o 2. Então, vou dividir por 2 de novo. 28 dividido por 2, 14. 14 continua par. Então, vou dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. 7 não é par, mas o 7 é primo. Então, um primo só pode ser dividido por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Ótimo. Agora, o que eu preciso lembrar é que a raiz quadrada de 56 não aparece nada, mas ela tem um índice aqui, não é? Chama quadrada, porque o índice é 2. Então, lembra, eu só posso cortar o índice quando um número tem potência 2, e aí ele sai da raiz quadrada. Então, eu vou juntar esse 2, porque ele é 2 ao quadrado, e este aqui vai permanecer dentro da raiz. 2 vezes 7, 14. Então, voltando aqui no x, eu vou ter menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 14, sobre mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2. Muito bem, esse 2 vai sair da raiz. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos 2 raiz de 14 sobre menos 2. Como os três números são pares, eu vou dividir ao mesmo tempo esses 3 por 2.
Então, aqui vai ficar 6 dividido por 2, 3, mais ou menos 2 dividido por 2, 1, que não precisa escrever, então vai ficar a raiz de 14. E embaixo, não daria menos 1? Então, menos com menos, mais, ok? Então, aqui eu vou encontrar minhas duas raízes. Uma com o sinal de mais e a outra com o sinal de menos. Perfeito? E, finalmente, vamos para o vértice. Então, o vértice vai ficar menos 6 sobre 2 vezes menos 1 e menos 56 sobre 4 vezes menos 1. Muito bem. Então, aqui nós vamos ter menos 6 dividido por menos 2 e menos 56 dividido por menos 4. Então, menos com menos mais, 6 dividido por 2, 3. Menos com menos mais, 56 dividido por 4, 20. Não, 14. 14, desculpa. Nossa, fui errar no último aqui. Gente do céu. Não, 14. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, coloque a resolução da atividade na tela para eles tirarem um print. Está lá no caderno do aluno, página 10. Ok, pessoal? E a gente se vê na próxima aula. Professora Roberta, quer se despedir? Quero sim, mas antes tem uma avaliação que eu queria que vocês preenchessem aí, ó. Pessoal, vai lá, tira uma foto do QR Code ou entra nesse link e avalia a nossa aula, diga o que você achou. Quero mandar um abraço para o pessoal de Ubatuba, que uma professora escreveu aqui várias vezes para mandar um abraço para o pessoal de lá. Então, um abraço, pessoal de Ubatuba. Abraço, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.